Você que chegou agora, eu estou falando sobre o impacto das nossas palavras na vida do outro e na sua própria vida. E hoje eu estou falando que as palavras são escolhas. O que entra na minha boca tem a ver com escolha. E o que sai da minha boca também são escolhas. E eu sou o Senhor das escolhas que eu faço. A linguagem corporal é uma outra escolha também. David West disse: nossos corpos conversam. É verdade. O meu corpo conversa, o seu corpo conversa. Nossos corpos conversam. Se o tom de voz é responsável por 40% da comunicação, a linguagem corporal atinge uma porcentagem ainda mais alta. Vou repetir. Se o tom de voz é responsável por 40% da comunicação, a linguagem corporal atinge uma porcentagem ainda mais alta. Os especialistas dizem que usamos o corpo para expressar mais da metade do que temos a dizer. A maneira que você senta fala muito. A maneira como você cruza os braços fala muito. A maneira como você a maneira como você olha fala muito. Sua expressão facial fala muito. Escute, por favor. Se quisermos ser comunicadores eficientes, precisamos dar especial atenção à expressão facial, como a maneira como usamos as mãos. Olha só, eu converso muito com as mãos, não é? Quando eu dou palestra, eu uso muito a gesticulação das mãos. Agora, presta atenção. Tão importante quanto a expressão corporal através das mãos é a atenção que você deve ter na expressão facial. Quando eu estou falando com você presencialmente, a sua expressão facial diz muito para mim. E a minha expressão facial também diz muito para você. Então essa linguagem corporal é de fundamental importância. Por isso que eu sempre digo que nós precisamos aprender a ouvir com os olhos. Preste atenção. Quando uma pessoa não olha nos olhos da outra quando está se comunicando, pode haver uma denúncia aí. Entendeu? Pode haver uma revelação aí. Por exemplo, quem está falando a verdade olha nos olhos da pessoa com a qual está conversando. Geralmente, quem não está falando a verdade não olha nos olhos do outro. Até porque os nossos olhos, de certa forma, são o espelho da nossa alma. Os nossos olhos, de certa forma, são espelho da nossa alma. A gente precisa se comunicar prestando atenção no tom de voz. A gente precisa se comunicar prestando atenção na nossa expressão corporal. Escute, se o tom e a expressão corporal não estiverem corretos, a mensagem não atingirá o seu alvo, o seu objetivo. Então, a minha expressão corporal e o tom de voz que eu uso precisam estar alinhados para que a mensagem atinja o seu alvo, a mensagem atinja os seus objetivos. Essas também são escolhas que fazemos uns com os outros toda vez que falamos. Sorrisos e gestos amistosos combinam muito bem com palavras amáveis. Vou repetir. Sorrisos e gestos amistosos combinam muito bem com palavras amáveis. Você tem praticado isso? Isso faz parte da sua comunicação no dia a dia, dentro e fora de casa? A terceira escolha, depois do tom de voz,
Depois da expressão corporal, a terceira escolha tem a ver com o toque. Disse Lloyd Magnis: se quiser se aproximar dos que estão à sua volta, tenha consciência do poder de comunicação que há nas mãos. Tá? Tenha consciência do poder de comunicação que há nas mãos, disse Alan Lloyd. Um toque gentil ou um abraço afetuoso, quando ocorre num cenário apropriado, podem ser uma maneira eficiente de reforçar as palavras. Me lembro que há algum tempo atrás, eu olhei para uma pessoa e em mim algo me levou a abraçá-la, como eu abraço os meus filhos, e a abençoei. O tempo passou. Um dia esta pessoa falou para mim com os olhos lagrimejando: o senhor não tem noção do quanto eu precisava naquele dia de um abraço gentil e afetuoso de alguém que me via como um dos seus filhos. Naquele dia, aquele abraço foi curador para a minha vida. Naquele dia, aquele abraço foi restaurador das minhas emoções. Então, preste atenção, um toque gentil, um abraço afetuoso, quando ocorre num cenário apropriado e com respeito e responsabilidade, podem ser uma maneira eficiente de reforçar nossas palavras. Durante muito tempo, a pele foi considerada apenas uma simples cobertura do corpo. Entretanto, um grande número de pesquisas nos campos da biologia e da psicologia mostra que ela é mais do que isso. Olha o que disse o terapeuta familiar e escritor Alan. Mais de 500 mil de fibras sensoriais fluem da nossa pele para a medula espinhal e de lá para o cérebro. Como sistema sensorial, a pele é o órgão mais importante do corpo humano. Muitas pessoas não sabem disso, muitas pessoas não entendem isso. Você sabia que um toque, um abraço carinhoso faz o cérebro ativar todo um mecanismo de produção, por exemplo, de ocitocina, que é o hormônio do bem-estar? Olha como isso é importante. Como maridos estão perdendo isso, como esposas estão perdendo isso. Esses dias eu ouvi algo que eu falei, eu preciso compartilhar, porque quem é que gosta de cachorro aí? Quem é que gosta de cachorro? Quem tem mais de um cachorro em casa, não é? Esses dias o marido reclamou assim, ó: pastor, lá em casa nós temos uns 7 cachorros e são tratados muito bem. São tratados muito bem. Pastor, eu fico vendo a minha esposa e as minhas filhas tratar o cachorro melhor do que se trata a gente. E outro dia eu sentei assim e fiquei observando na sala como minha esposa, como minhas filhas davam carinho, afeto para os cachorros. Pastor, só entre nós aqui, estou falando com muita sinceridade. Lá em casa eu estou com inveja dos cachorros. Já pensou, Pedro? O cara sentia inveja do cachorro? Hein, Elisama? Rapaz, estava sentindo inveja dos cachorros. Sabe por quê? Não. Ele disse para mim assim, ó: a minha esposa e as minhas filhas não oferecem para mim o afeto, o carinho, o toque que elas dão para os cachorros.
Não tenho nada contra se você trata muito bem seu cachorro, se você trata muito bem o seu cachorro. Eu não tenho nada contra. Eu estou falando aqui quando nós não oferecemos toque afetuoso, respeitoso, curador para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para o cônjuge, para a mãe, para o pai. Como se faz com os cachorros. É uma inversão de valores. E é interessante que aquele marido não falou assim com raiva, não falou assim ironizando, não. Ele estava externando, entendeu? Algo do coração dele. Como é na sua casa? Como é na sua família? Olha como o toque é importante. O Alain diz o seguinte, o terapeuta e escritor: mais de 500 mil de fibras sensoriais fluem da nossa pele para a medula espinhal e de lá para o cérebro. Como sistema sensorial, a pele é o órgão mais importante do corpo humano. Nunca me esqueço, eu ministrei em uma cidade do Paraná uma palavra onde eu falei sobre o poder do toque. Inclusive eu tenho um livro aqui, é uma pena que esse livro ele não é mais vendido. Eu estou até com vontade de procurar, não é, o americano que escreveu para relançar atualizado a partir da nossa editora. Ele fala sobre o poder do toque. Gente, que livro extraordinário! Todos que lerem este livro nunca mais vai deixar de dar um aperto de mão, de dar um abraço, de beijar os filhos, de acariciar. Ele fala sobre o poder do toque. Ele conta uma experiência em uma certa região onde as crianças estavam morrendo e os médicos não descobriam por que as crianças estavam morrendo. E aí, aquelas crianças que estavam no hospital eram filhos de pais que foram para a guerra. Então, eram crianças cuidadas por enfermeiras. E as crianças estavam morrendo. E os médicos não sabiam por quê. Até que teve um médico ou uma enfermeira, assim, de repente, discerniu algo. Você deseja assistir essa mensagem completa e dezenas de outras e também mensagens em texto? Faça parte da nossa comunidade Amo Família. Se você quiser se inscrever agora, basta você clicar no link que está na descrição aqui embaixo deste vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.